Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, sois bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos gravar sobre um assunto que eu acho de extrema importância. Eu vou falar sobre a ida de Jesus ao inferno, o que ele foi fazer lá no inferno, quando que ele foi fazer lá no inferno, quais foram os resultados dessa ida de Jesus ao inferno, tanto para aquela época como para os dias de hoje e para os dias futuros. Vamos fazer uma análise profunda. E eu gostaria que você, meu amigo, minha amiga, se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like, faça os seus preciosos comentários, dê sua opinião e fique comigo até o final, porque é no final que vem o melhor. Jesus fez o melhor vinho no final da festa. Então é no final que eu oro pelas pessoas, que eu abençoo as pessoas. E eu vejo que muitas pessoas não têm paciência a ficarem até o final ouvindo o vídeo. Mas a bênção verdadeira começa no início do vídeo e termina no final. Então você não pode deixar de assistir até o final para não perder o melhor vinho, a melhor bênção, a bênção do final. Estamos combinados então? Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura aqui nas cartas do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Vamos ver o que falou o apóstolo Pedro no capítulo 3, a partir do versículo 18. Vamos ler. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Muito bem, nós vemos aqui, em rápidas palavras, que na época que Noé estava construindo a arca para livrar o povo do dilúvio, o povo em geral, não acreditaram na pregação de Noé que iria chover, pois naquele tempo, observa-se através da história, que não chovia, havia apenas uma garoa de ozônio que caía sobre a face da terra em forma de sereno, e ali regava a terra no sentido de nascer aquilo que era necessário para a cultura, para a sobrevivência do povo daquela época. Bem porque muitos deles viviam de argila, alimentavam-se de argila, isto é, da própria terra. As verduras, as árvores e os legumes eram escassos. As pessoas então viviam daquela forma e veio alguém pregando, dizendo que ia chover. Ora, isso foi muito complicado para as pessoas acreditarem, pois não havia nenhum indício de chuva. Assim, pela justiça de Deus, aquele povo então estavam como que em uma prisão, porque eles não acreditaram. Essa prisão nós chamamos de inferno, outros chamam de purgatório, outros chamam de lago de fogo, lugar de escuridão. A teologia fala que era o lugar
onde Deus não existia, isto é, na ausência de Deus, um local onde Deus não fazia presente. Não que Deus não fosse onisciente, onipresente, onipotente, mas Deus não fazia presente através do diálogo, através da bênção àquele povo que estava ali, que o apóstolo Pedro chamou, que estava em prisão, os espíritos que estavam em prisão. Com a morte de Jesus, Jesus desceu nesse local, chamada de prisão, chamada de inferno, ou chamada nas partes inferiores da terra, e pregou para os espíritos que ali estavam, como se vivo eles estivessem, como se fosse antes da época de Noé. E diz a palavra de Deus, lá em Efésios, que eles acreditaram na pregação de Jesus. E o que Jesus fez? Qual foi o resultado dessa ida de Jesus ao inferno? Diz lá em Efésios que Jesus desceu às profundezas da terra, pregou os espíritos que estavam em prisão, eles se converteram ao cristianismo, e tanto o cativeiro, isto é, o local que eles estavam, como os cativos, foram pegos de lá, foram tirados de lá. Então Deus pegou o cativeiro, pegou os cativos e levou ao terceiro céu, aonde eles estão nos dias atuais. Isso é uma prova da justiça de Deus, porque como o evangelho de Jesus foi pregado em uma época em que haveria impossibilidade das pessoas crerem, Deus, na sua justiça, determinou que Jesus descesse lá e convencesse aquele pessoal que morreram no dilúvio de se arrepender dos seus pecados, e Deus então assim resgatou as pessoas daquela situação. Aí está o grande amor de Deus, e a recomendação que Deus deu para as pessoas foi o seguinte. Nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ver o versículo 6 em diante, que fala o seguinte: pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sábios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas você pode me falar: pastor, como que eu vou demonstrar o amor ao meu próximo? No versículo 9, fala o seguinte, versículo 9 do capítulo 4 de 1 Pedro, fala o seguinte: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isto é, conforme o dom que Deus te deu, abençoa o teu próximo com esse dom. A título de exemplo, eu sou advogado, então eu cobro XY de uma pessoa que tem condição de pagar por um alto serviço técnico jurídico que eu presto. Mas aí tem outra pessoa que não tem condição de pagar XY, tem condição de pagar X pelo mesmo serviço honesto, sincero e eficaz que ele precisa. E eu me proponho a fazer então esse trabalho pelo valor X, descontando aí o Y.
porque Deus me deu o dom de fazer a defesa do meu próximo. E eu então posso usar desse dom que Deus me deu para beneficiar o meu próximo. Aí significa que eu estou fazendo boas obras para com este meu próximo. Significa que eu estou sendo sensato com o meu próximo, que eu estou amando o meu próximo, não só com palavras, mas com palavras e atos. É isso que está recomendando aqui o apóstolo Pedro na sua carta. Então vejamos que faz necessário nós meditarmos nessa bondade de Deus e nas misericórdias de Deus quando chegam para nós essas misericórdias. É necessário que nós entendamos isso para não perdermos as oportunidades que chegam a nós. Por isso, neste momento, nós vamos fazer uma oração. Todos nós aqui juntos, todos os meus telespectadores, eu peço que pensem em Deus. É um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que opera maravilha, até mesmo depois da nossa morte. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Senhor da glória, Pai amado, tende misericórdia de cada um de nós. Tende misericórdia de nós, seres humanos, que vivemos aqui, Senhor, em um casulo, distante da manifestação do Teu poder, de uma forma que entendível. Eu sei que o Senhor se manifesta todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares, em todo o universo. Mas nem todas as pessoas observam, veem e sentem a Tua manifestação. Por isso eu te peço, abre a mente de cada um de nós, dai-nos entendimento, dai-nos sabedoria e graça, para que nós possamos entender a tua vontade e termos forças espirituais para cumprir com o desejo do teu coração. E assim teremos uma sociedade mais justa, teremos uma sociedade mais igualitária, teremos uma sociedade que ama o próximo e que observa os teus mandamentos. Pai, sede conosco, eu te peço, em nome de Jesus, tende piedade de nós.